Doutora Suzy Hoffmann, vice-presidente do CARF, doutor Leonardo Couto, presidente da segunda turma ordinária da 4ª Câmara e da primeira sessão do CARF, também ex-delegado da Delegacia Especial de Instituições Financeiras da Receita Federal e ex-secretário adjunto da Receita Federal do Brasil. Então, para não tomar muito tempo, até para podermos absorver um pouquinho de tudo que a gente vai escutar aqui sobre esse tema que é um tema já não nada novo, que já variou muito de posicionamento, que já foi, como vinha conversando há pouco, tomado aos extremos, para o bem e para o mal. Vamos ver se a gente consegue dar um pouco de encaminhamento aqui, acadêmico, do que a gente pode tirar de ideia do que vem por aí sobre a questão da limitação da trava de 30% de compensação do prejuízo fiscal nos casos de incorporação. Então, convido a doutora Suzy para iniciar a apresentação. Muito boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o ilustre convite para fazer parte desse seminário, feito pelos meus queridos amigos Valmir, Sandri, Leonardo Mussi, que me convidaram para falar de um tema difícil, numa mesa difícil, porque meu amigo Leonardo Couto, que eu já cumprimento, né, eles já puseram pessoas com posições diferentes, e tenho certeza que o debate será acalorado e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Gostaria muito de cumprimentar também o presidente dessa mesa, Dr. Gustavo Batista Alves, com quem tenho o prazer de compartilhar aqui esse tema, juntamente com o Dr. Leonardo, e tenho certeza que ele vai ser um juiz imparcial numa eventual discussão aqui, né, Léo? Estamos prometendo muito uma discussão entre nós dois. Vamos tentar. É que, na verdade, como as posições... como ambos votamos já esse tipo de assunto, as pessoas já conhecem os nossos posicionamentos. Muito bem, o tema, ele é polêmico. É um tema daqueles que realmente já foi e voltou do antigo Conselho de Contribuintes, agora para o CARF, com mudanças radicais de posicionamento. Então, para entender, eu vou passar rapidamente a legislação, imagino que praticamente todo mundo aqui conhece a discussão, mas vamos falar um pouco do aspecto legislativo, porque ele tem uma influência grande aqui nessa discussão sobre é possível ou não é possível para uma empresa, quando ela se extingue, normalmente por meio de uma incorporação, quando ela é incorporada, usar todo o seu prejuízo fiscal, toda a sua base negativa para fins de apuração de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro. Então, a legislação que começa a tratar disso, ela vem de 1947, quando pela primeira vez fala de dedução dos prejuízos fiscais, limitando esse direito a 3 exercícios seguintes ao da apuração do prejuízo. Depois, em 77, esse prazo é ampliado para 4 anos, e, na sequência, temos, já passando aqui vários, estou passando rapidamente a legislação, esse decreto-lei de 2.341 de 87, que vai ter uma importância aqui no julgamento, principalmente na virada do entendimento na Câmara Superior. Um pouco dessa virada do entendimento se dá com base nesses artigos 32 e 33 deste decreto de 1987, quando se entende que eles não estão revogados pela legislação superveniente. O 32, que diz que a pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais se entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido cumulativamente modificação do seu controle societário e do ramo de atividade. E o 33, que a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida. Veja, já colocando aqui um pouco o meu posicionamento, eu acho que esses dois artigos não interferem em nada na discussão colocada. Respeito o posicionamento contrário, acho que o 33 está aí mesmo, a sucessora não aproveita o prejuízo fiscal da sucedida e por isso mesmo que tem alguma razão de ser essa não limitação da trava em 30%. Em 91, a 8383 possibilitou a compensação plena dos prejuízos acumulados sem limites temporais ou quantitativos. Aqui a gente poderia até entender que teria havido realmente a revogação tácita desses artigos, mas, enfim, como não houve, aí seria se teve algum efeito repressionatório ou não. A 8.541 reintroduziu a limitação de 4 anos para o exercício do direito à compensação dos prejuízos fiscais. E, finalmente, as leis de 95
substituem essa limitação temporal, ou seja, você tem que usar o prejuízo em determinado período, senão você perde, por uma substituição. Essa substituição foi por uma limitação quantitativa. Olha, essa compensação dos prejuízos só pode ocorrer infinitamente, não tem decadência, não tem nada, mas somente se poderá reduzir o lucro líquido do período em até 30% do imposto devido. E aqui que começa a grande discussão. Por quê? Porque, como está no quadrinho acima, não houve previsão nesta lei, ou na medida provisória que precedeu, de qualquer previsão do que ocorreria nos casos em que a pessoa jurídica fosse extinta. Então, dentro do cabimento dessa legislação, o que sempre se entendeu, olha, faz parte do próprio espírito, vamos dizer, do imposto de renda da pessoa jurídica, que o prejuízo fiscal possa ser compensado com o lucro, porque ele é um imposto periódico, em que há o entrelaçamento dos diversos exercícios. Se não for assim, não tem sentido. E hoje, até julgamentos mais recentes vão fazer esse entrelaçamento, inclusive com a legislação societária e comercial. Então, eu falei assim, bom, nesse sentido, como é um entrelaçamento, se é uma política fiscal, arrecadatória, não permitir que a pessoa jurídica aproveite todo o seu prejuízo fiscal de uma vez só, e se o Supremo entendeu que dentro dessa política fiscal a lei pode determinar essa trava, tudo bem. Mas quando a pessoa jurídica se extingue, como é que faz? Ela nunca mais vai poder aproveitar esse prejuízo. E ela teve que pagar o imposto de renda sobre um lucro em que não se aproveitou todo o prejuízo. Isso faria sentido dentro do contexto do imposto sobre a renda, se olharmos o imposto sobre a renda como um todo? Então, a discussão colocada é justamente essa. A legislação vigente permite a utilização dos prejuízos integrais, ainda que extrapolem o percentual de 30% do lucro líquido quando a pessoa jurídica é extinta? Então, nós temos duas correntes que surgem desde que essa questão é colocada. A primeira corrente fala, olha, a lei não faz previsão de excepcionalidade da regra, dessa trava, então, se a lei não faz essa exceção, não cabe ao intérprete fazê-lo. Além do mais, para fazer essa interpretação, eu estaria violando o artigo 111 do CTN, que diz que qualquer isenção, benefício fiscal, tem que ter uma interpretação restritiva, e aí você vai entrar em toda a discussão se aproveitamento de prejuízo fiscal é benefício fiscal ou não, e alguém de aqui pode estar falando, mas no julgamento do Supremo foi dito que era. Será que foi dito que era com todas as letras, ou será que num contexto que a gente faz isso mesmo, é benefício, é não sei o quê, sem entrar realmente naquela natureza jurídica do que é um benefício fiscal? Ou então, e se entende que não é um benefício fiscal, que na verdade é um elemento, o cômputo do prejuízo é um elemento inerente à apuração do imposto sobre a renda. A segunda corrente fala assim, não, essa lei ela tem que ser interpretada no contexto, tanto da sistemática do RPJ e da CSL, que são tributos periódicos, de tal forma que tal limitação legal só encontra sentido para as empresas que continuarem existindo. A compensação de prejuízo fiscal de base negativos não é um benefício fiscal, mas um elemento formador dos referidos tributos. Então, esta é a segunda corrente. Bom, colocadas as duas correntes, a gente pode colocar todas as empresas que aproveitaram todo o prejuízo fiscal quando foram extintas por meio de incorporação, sabiam do risco que estavam correndo, mas a verdade é que um primeiro momento do CARF, antigo Conselho de Contribuintes, aqui eu pus até em vermelho, que vai desde que foi o primeiro que eu achei, dessa sessão de 20 de setembro de 2001 até 2009, ou seja, por 8 anos, foi mansa e pacífica, no sentido de que, no caso de extinção da pessoa jurídica, não deveria haver aí a trava. A verdade é essa. Me preparando para esse seminário, que a gente só vai lendo os acórdãos recentes, eu voltei naqueles acórdãos anteriores. E hoje me pareceu que eles foram simplistas. Olha, o sentido da lei era esse e ponto. Poucas páginas, ninguém se desdobrando em grandes esforços hermenêuticos para justificar essa
esse entendimento. E realmente um entendimento que se pacificou e um ou outro processo ficou, a Quinta Câmara, parece que tinha, a antiga Quinta Câmara tinha um entendimento divergente, mas também numa maioria apertada, ou seja, se fosse computar todos os conselheiros do antigo primeiro conselho que votavam esse tema, a gente poderia tranquilamente falar que 70% a 80% tranquilamente entendiam que o espírito da lei, até olhando a exposição de motivos da medida provisória, sempre foram no sentido dessa trava ser uma política fiscal arrecadatória e nunca de impedir que o contribuinte pudesse, de alguma maneira, ter restrito o seu direito, sim, a compensar os prejuízos fiscais. Bom, esse momento, então eu coloquei aqui o acórdão que deste primeiro momento, outro exemplo de julgado e eu coloco aqui no mesmo sentido acórdãos da Câmara Superior e de outras turmas. Ou seja, a Câmara Superior várias vezes teve a oportunidade de referendar este entendimento. Até que surge o segundo momento. Quando é esse segundo momento? 8 anos depois do primeiro momento. Em outubro de 2009, no famoso julgamento do caso Bunge ou Bung, a gente estava discutindo aqui como é que se pronuncia, porque lá em Brasília a gente tem, né, as discussões não só de como se fala assim, ou E ou E, por exemplo, né, tem o pessoal que é da Bahia não tem E, só tem E, não é assim a gente vai. Mas esse caso em que, por voto de qualidade, ou seja, houve um empate técnico no julgamento, o voto de qualidade decidido pelo presidente da Câmara Superior, entendendo o seguinte, olha, na verdade, não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima do limite de 30%, ainda que seja no encerramento das atividades da empresa. E aqui, a conselheira relatora do caso, que é a conselheira Ivete Malaquias, que já tinha votado antes em outros acórdãos na corrente do primeiro momento, ela aqui inaugura uma mudança de posicionamento dela para falar, olha, eu não posso dizer aquilo que a lei não disse. E a lei não faz essa previsão de que não tem um terceiro parágrafo, um inciso falando para o caso de extinção das pessoas jurídicas, não haverá o limite de 30%. Se não existe isso, não cabe ao intérprete fazê-lo. Aí ela falou, inclusive, o artigo 32 e 33, aquele decreto lá de 87, referendam o que eu estou falando. Eu, particularmente, como já me posicionei, entendo que não referenda, tá? Mas aqui é posicionamento. Lendo atentamente este acórdão, o que se verifica? Há uma crítica nesse acórdão a quê? Ao abuso que houve por parte de organizações societárias feitas por diversas empresas, contribuintes, no sentido de abusar da possibilidade de fazer a extinção da pessoa jurídica só para usar um prejuízo, às vezes até compensando prejuízo operacional com receita não operacional, prejuízo não operacional com receita operacional, fazendo uma extinção para, na sequência da incorporação, fazer uma cisão e voltar a existir de novo. Então, o que me pareceu, apesar de a razão de decidir deste acórdão, aqui não tenho por que falar diferente, não existe previsão legal para que a pessoa jurídica que vai ser extinta use todo o prejuízo fiscal sem limite. Essa é a razão de decidir do julgado. Mas quer me parecer que as nuances que transitaram por este julgamento, que não era um caso típico, inclusive, ou próximo aos outros, tinham alguns coloridos diferentes no caso, assim, olha, não quer realmente, além de a lei não prever, essa era algo usado para referendar reorganizações societárias que só tinham por objetivo utilizar prejuízo fiscal imediatamente ou aquele prejuízo que ficaria naquela empresa porque ela nem trabalhar mais, nem atuar mais atua. Bom, qual que é o terceiro momento que a gente vive hoje no CARF sobre esse tema? É uma convivência das duas correntes sem uma solução definitiva para o tema. Aí eu falo assim, quem está me escutando, fala assim, poxa, Suzy, você está ajudando bastante para quem tem que tomar uma decisão, né? Bom, eu estou aqui para colocar o tema e no final me posicionar um pouquinho. Então, a gente teve, como um exemplo deste terceiro momento,
Estou colocando aqui um exemplo da terceira turma ordinária da primeira Câmara, é da turma do Aloísio, que está aqui, o conselheiro, qual cumprimento. O relator é o Takata, em que ele vai falar assim, olha, olhando, de novo, né, dentro do espírito da própria legislação do imposto de renda, não faz sentido aceitar essa trava para uma empresa que está sendo extinta. A trava só faz sentido para uma empresa que continua a existir. Ela não faz sentido sem isso. Então, ele vai fazer realmente um voto bem importante, bem colocado com relação a esse tema. E vai nesse sentido que toda essa apuração ela é temporal, tem que ter esse entrelaçamento entre um exercício e outro, dar exemplos e tudo mais. Ele termina falando, negarice é contra o valor incorporado na regra de limitação da compensação no tempo. E realmente é esse o entendimento dele. Aí nós tivemos recentemente, agora acho que foi na sessão de agosto, não me lembro, depois já desses julgados, das turmas ordinárias, que começam a retornar ao entendimento, olha, esse limite na extinção não vale, só falar um pouquinho. Entre 2009 até agora, início de 2012, eu, pelo menos, não vi nenhum julgamento que tenha existido. Ou seja, ficou um hiato, porque todo mundo realmente, com a mudança da Câmara Superior, falou assim, nossa, e agora? O que vai ser? Muito bem. Na Câmara Superior, como eu disse, no caso Bunge, a gente teve bastante discussão, eu não fazia parte ainda. O conselheiro Valmir Sandri fez declaração de voto, o conselheiro Praga também fez, ou seja, você percebe que houve realmente um debate intenso. Quando volta este assunto para a Câmara Superior, agora recentemente, de novo voto de qualidade. De novo, 5-5, com decisão pelo presidente da turma. Naquela sessão não era o doutor Cartacho, o doutor Henrique Torres que estava substituindo, e que a discussão foi realmente muito forte, em que o conselheiro relator, o conselheiro Valmir Sandri, colocou todo esse posicionamento do histórico da legislação, da interpretação sistemática, da interpretação histórica, teleológica, ou seja, vamos entender essa interpretação da limitação do 30% dentro do contexto que ela foi colocada, buscando, inclusive, todo o seu arcabouço teórico e institucional, e faz todo um caminho para entender que, no caso da extinção, não vale a trava. O voto vencedor ainda não foi divulgado, então, motivo pelo qual não tenho como trazer aqui para os senhores. Foi feito, o conselheiro que foi designado foi o conselheiro Alberto Pinto Júnior, mas a discussão foi muito intensa, e ele falou assim, olha, foi então, também por todo um caminho filosófico para entender que aonde o legislador não colocou, não caberia a todos os intérpretes colocar, que não há essa previsão legal, que não fazia sentido no imposto de renda, e aí ficou essa decisão, que é uma decisão que não traz, não pacifica o tema. Uma decisão por qualidade, novamente por qualidade. Num tema polêmico como esse, é longe da gente falar que há qualquer tendência jurisprudencial. Nós temos 2 julgados da Câmara Superior por voto de qualidade. Não temos ainda uma unicidade de julgamento. Quarto momento. O que pode ser que virá? Né? O que vem daí? Aonde a gente pode chegar? Eu acho que talvez a gente tenha que ter uma mescla entre os julgados anteriores. Eu acho que não vamos conseguir uma compensação integral para todo e qualquer caso. Ou seja, aquelas reestruturações, muitas vezes abusivas, terão que ser tratadas como abusivas. Mas quer me parecer que dentro da própria hipótese do imposto sobre a renda, da compensação social sobre os lucros, em que existe, sim, base negativa ao prejuízo fiscal, se a empresa realmente é extinta, não tem nem a aplicação do 32 e nem a do 33 do decreto de 87, porque, primeiro, a sucessora não vai ser utilizada o prejuízo fiscal. Quem está se utilizando é a própria empresa que vai ser extinta. Né? Se a gente falar ainda de incorporação, essa empresa que vai ser extinta, ela vai se utilizar do prejuízo fiscal sem a limitação da trava de 30%, porque ela não tem como aproveitar isso posteriormente. Questão lógica, natural, do entrelaçamento entre os exercícios. Agora, é óbvio que se a fiscalização conseguir demonstrar que aquela extinção da pessoa jurídica, aquela incorporação, na verdade, foi um ato que se denominou dessa forma, mas que, na verdade, não aconteceu, que foi
criado artificialmente, aí sim se poderia não aceitar essa trava. Então, qual que é o caminho que eu sigo? O caminho que eu sigo é analisar a operação, é ver o que efetivamente existiu. E dentro do que efetivamente existiu, entender que, ainda que a lei não tenha dito que, para o caso de extinção, não vale a regra dos 30%, não é porque ela não disse que isso não estaria, ela não precisaria dizer, porque isso já seria uma decorrência natural da própria interpretação. Veja só, isso sempre entendendo que aquela extinção se deu de uma maneira natural, razoável, dentro da razoabilidade, proporcionalidade que se espera das empresas, pessoas jurídicas de bem. Tá? Então, é nesse sentido o meu entendimento. Eu afasto quem alega, não, mas não, só fazer aqui algumas considerações. O Supremo disse que era um benefício. O Supremo não disse isso, ele cita isso. En passant. O STJ, numa decisão da ministra Helena Calmon, que não foi modificada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, fala que o prejuízo fiscal faz parte da sistemática do imposto sobre a renda. Então, quer me parecer que os dois lados extremos, olha, a lei não disse vale 100, não vale nunca. Ou a lei disse, está assim, implicitamente ela disse, e qualquer situação societária permitiria esse aproveitamento, me parece que são duas correntes extremas que não vão encontrar um caminho hoje para ser aceito no CARF. Mas, dentro da razoabilidade, da normalidade, me parece que esse é o caminho seguro que deve ser seguido. Bom, rapidamente, eram essas as colocações que eu queria fazer. Como eu acho que não usei todo o meu tempo, presidente, eu já vou pedir o direito à réplica. Então... Por incrível que pareça, eu não vim aqui para polemizar, mas apenas a minha preocupação não é quanto à discussão do tema em si, essa ou aquela posição, mas a forma como ele é tratado, que é a questão de você usar a interpretação no sentido ou em outro. Mas antes eu vou me permitir, eu originalmente tinha recebido um comunicado que eu teria 10 minutos para falar, e eu fiz na minha cabeça uma explanação de 10 minutos. E depois vi, não, que é meia hora, então eu vou encher uma linguiça aqui, principalmente dando um arrazoado para aquelas pessoas, tem muita gente aqui da área de aduana, para facilitar o entendimento do meu ponto de vista, que eu vou chegar e me contrapor às posições da Suzy, mas não com a veemência que ela imagina. E então, eu vou fazer uma questão de uma explicação sobre a natureza do prejuízo em si, não especificamente em relação a esse caso, mas como que ele ocorre dentro da escrituração, na parte contábil e na parte fiscal. Pois bem, se nós estamos falando de prejuízos fiscais, nós estamos falando fundamentalmente de empresas tributadas pelo lucro real, obviamente são aquelas maiores empresas, ou por uma atividade específica, ou em volume de receita. Então, e as pessoas, você apura o resultado, você tem, primeiro, a questão do cálculo da apuração das receitas e das despesas, voltadas à atividade delas, receitas e despesas operacionais, e você obtém como resultado, primeiro, o lucro operacional. Depois, complementando, dentro da contabilidade ainda, você tem o resultado daquelas atividades não operacionais, receitas e despesas financeiras, uma receita não operacional decorrente, por exemplo, da venda de um bem, do ativo permanente, não sendo esse o objeto social da empresa, aí você obtém, bem, falando aqui resumidamente, chegamos então ao lucro líquido. Lucro líquido esse também chamado de lucro contábil, base de cálculo da contribuição social e que gera, dependendo das circunstâncias, aquela famosa que a gente fala também que é a base de cálculo negativa. Mas, por enquanto, vamos deixar essa questão da base de cálculo negativa de lado. Continuando, quando você tem o lucro líquido, ainda não se está falando aqui de imposto de renda. O lucro líquido, o que acontece? Ele sofre ajustes determinados pela legislação que vão gerar o lucro real ou o lucro fiscal. Não é esses ajustes mediante adições e exclusões, que são controlados
num livro à parte, porque já estamos agora falando de uma situação fora da contabilidade, que é o livro fiscal denominado livro de apuração do lucro real, e que gera o lucro real antes da compensação de prejuízo. E depois você tem as compensações de prejuízo, né? Então, o que acontece? O resultado, como o resultado normal da empresa, você chega no lucro líquido, apurando do lucro líquido, se você não tem, vamos dizer, não tem nenhum prejuízo ou nenhum ajuste a ser feito, esse lucro líquido se transforma no lucro real, você, sobre ele, aplica-se a alíquota do imposto de renda, você tem o seu imposto devido, e aí, se houver algum tipo de... A partir daí, a partir do imposto de renda devido, você tem um caso da empresa que sofre uma retenção na fonte, ela presta um serviço e sofre uma retenção na fonte, que é uma antecipação, isso é um redutor aí do imposto e você tem, no final, o imposto a pagar ou a restituir, o denominado, sendo restituído, o denominado saldo negativo. Então, por que eu estou falando isso? A regra, na empresa, de forma geral, com as restrições impostas pela legislação, se você não houvesse nenhum tipo de restrição da lei, você teria, por exemplo, numa empresa que ela não tem prejuízo nenhum até então, está tendo lucro continuamente, no momento tal ela começa a apurar prejuízo. Ela começa a apurar prejuízo e esse prejuízo vai para o livro de apuração do lucro real, até que ela volte a apurar lucro de novo para que aquele prejuízo seja aproveitado. E ela, continuando tendo prejuízo, vai gerando um saldo. Tá? E esse saldo de prejuízo, no momento em que ele apura o lucro real, você começa a fazer a compensação deste saldo. No momento que você apura um resultado positivo, você começa a fazer a compensação desse saldo. A regra geral, antes de haver qualquer tipo de restrição, por exemplo, você tem um saldo de prejuízo, diversos exercícios, no valor de 50, no período em que você apura um lucro, por exemplo, de 50, você zera um com o outro. O que acontece é que, sem entrar no mérito do motivo, se isso aí tem natureza arrecadatória ou não, ao longo do tempo foram estabelecidas restrições a essa compensação, esse histórico, o trabalho da SUSE, a SUSE fez, mostrando de uma hora, era uma restrição de natureza temporal, e agora prevalece a restrição quanto ao valor, de você só poder compensar 30%. O que você tem aí de resultado? Nesse exemplo que eu dei, 50-50, como você só pode apurar 30%, dos 50% você reduz 15% daquele prejuízo de 50% lá. Um exemplo, o prejuízo, o saldo de prejuízo, o resultado é o mesmo, é 50%. Você reduz 15%, que é o limite de 30% do lucro, tributa 35%, sobra ainda um saldo de prejuízo de 35 para o próximo, para compensar em exercícios futuros, também submetido a essa restrição. Essa é a regra geral. E o que acontece? Quando, numa situação que nós estamos falando aqui, que é o caso da empresa que é incorporada, o que aconteceu? Primeiro, a legislação estabeleceu, que é fato incontroverso, incontestável, que ela não pode levar esse saldo de prejuízo que ficaria, imaginando que essa empresa que eu me referi fosse uma empresa em vias de ser incorporada, o 35 que sobrou de prejuízo, ele não pode ser levado, ele se perde. Ele não pode ser levado para a sucessora, a incorporadora. Então, a contestação maior é no sentido de que, poxa, mas essa é uma injustiça. Só que aí chegamos ao problema fático, que foi me falado pela SUSE mais de uma vez. É que a lei ela não estabeleceu como exceção à trava dos 30%, essa situação que nós estamos discutindo agora. E, mais ainda, quando ela entendeu que caberia estabelecer uma exceção, ela o fez textualmente, como é o exemplo do caso de empresas do BFX, e uma mais comum, que nós costumamos analisar muito no CARF, que são as empresas que exercem atividade rural. A legislação foi clara nessa situação, que a empresa que exerce atividade rural não se submeteria à trava. Então, o legislador, quando ele entendeu que caberia excepcionalizar a aplicação da trava, ele o fez. Então, vai aí a primeira questão. Não está na lei, da mesma forma que poderia se entender por um lado que não está na lei por um lapso, não está na lei porque talvez o legislador tenha entendido que não cabe mesmo estar na lei.
Essa é a primeira questão, e eu acho a mais forte, a mais séria aqui, porque nós estamos estabelecendo, a prevalecer o entendimento quanto à questão daquilo que seria mais justo, mais razoável, nós estamos opondo, tá, questões interpretativas ao texto legal. Eu acho isso, já adiantando a posição, uma certa temeridade. Mas ainda que na questão interpretativa, já que foi colocado, na questão do que seria o justo, vamos lembrar uma coisa, realmente, de fato, o Supremo Tribunal Federal, quando ele decidiu que, obviamente, quando foi estabelecida a restrição, a compensação, estabelecida a trava da restrição, isso foi muito contestado pelas empresas de forma geral. E quando o Supremo se pronunciou quanto à constitucionalidade do estabelecimento da trava, a raiz, uma motivação do entendimento por ele prolatado, a razão principal foi no sentido de que não, a restrição de valor, como ela não é temporal, ela permite que ao longo do tempo essa compensação, esse prejuízo seja totalmente compensado e não haveria, então, nenhum tipo de perda para a empresa. Então, é esse o argumento principal que é utilizado, porque se você acatar, se você entender a literalidade da lei, e nesse caso, da empresa sendo incorporada, não ser submetê-la à trava, significa que, naquele exemplo que eu dei, aquele 35 se perde, porque, como ela não pode levar, para a restrição legal, não pode levar o 35 lá para a empresa incorporadora, ela perderia essa questão do aproveitamento integral do prejuízo quanto ao entendimento jurisprudencial, inclusive prolatado pelo Supremo, esse entendimento seria agredido nessa questão. Mas aí, já que nós estamos falando de interpretação, vamos ver por outro lado também, né? Imagina, vamos lá que na situação, no exemplo que eu dei, vamos dizer que não estamos falando de uma empresa que vai ser incorporada, tá? Nesse exemplo, você tem o 50 e o 50 de saldo de prejuízo, e os 50, e eu estou usando de propósito o mesmo valor, no caso outro, para que o exemplo fique bem claro. Vamos dizer que não haja, que não aplique-se esse entendimento quanto à injustiça, vamos dizer assim, de você aplicar o limite da trava. Então, o que acontece? Se você chega e zera o resultado dela com aproveitamento integral do prejuízo, o que você tem? Na hora de você apurar aquilo que seria o imposto devido, você tem aqui o prejuízo de 50, tá? Ele chega, ele vai lá, muda a página da DIPJ, vamos lá na apuração do imposto. O prejuízo de 50 está aqui. Quando ele chega lá, imposto devido, zero, porque estamos com prejuízo de 50. Aí você tem um valor qualquer de imposto de renda detido na fonte, estimativas também, que são pagamentos mensais para empresas que fazem apuração anual, que geram o quê? Um saldo negativo. O saldo negativo que ele vai e abraça. O prejuízo está aqui. Então, você tem um saldo negativo como se fosse uma casca, cujo recheio é o prejuízo que permitiu que você zerasse todo o resultado dela. Então, discordando, e talvez a única discordância que eu tenho mais clara em relação à questão da fática que a Suzy colocou, é afirmar que realmente os artigos 134 não teriam importância, ou seja, os artigos, aqueles que determinam a impossibilidade de você levar o prejuízo para a incorporadora não teria tanta importância. Tem sim, porque da forma que eu disse aqui, como não há restrição a que o saldo negativo seja levado para a incorporadora, restrição em relação ao prejuízo, esse saldo negativo na incorporação ele vai. Só que o que está dentro do saldo negativo? É o prejuízo. Então, de forma oblíqua, vamos dizer assim, de forma indireta, a restrição da lei, que é a restrição que estabelece que você não pode levar ao prejuízo, ela foi driblada por um entendimento, vamos dizer assim, naquilo que fosse mais ou menos justo. Então, eu só falei esse exemplo aqui porque interpretações tem para todos os gostos. Tá? Da mesma forma que existe aquilo que se pareça mais justo, que é você aproveitar o prejuízo, já que ele não pode ser levado, no instante que você faz o aproveitamento integral, esse prejuízo é sim, a meu ver, transplantado para a incorporadora por via oblíqua, por via indireta, através do saldo negativo, que só foi obtido pela utilização integral dele. Mas a questão mais séria, que aí chega ao ponto principal do que eu falei, é o fato de que
nós estarmos discutindo a questão sob o ângulo da interpretação. E aí fica a pergunta, até que ponto, tá? Até onde vai o nosso poder de conselheiros do CARF, de tomar decisões com base em interpretações, estabelecer alcances extensivos ou restritivos à lei. Não é porque nós exigimos, o nosso trabalho principal, ou seja, o que nós analisamos e aplicar por parte da autoridade fiscal é a aplicação da lei ao caso concreto. O auditor, a autoridade lançadora, ele atua no exercício de um poder-dever pelo qual ele não pode agir nem além e nem aquém daquilo que estabelece, não é, a lei. Então, imagina, você tem uma situação, coloca-se no posicionamento da autoridade lançadora, autoridade fiscal, que se vê diante de um caso desse, ele olha a norma que diz que existe uma restrição de aproveitamento de prejuízo de 30%, está vendo ali que é um caso de uma empresa que está sendo incorporada, não vê ali naquela lei nenhum tipo de dispositivo que excepciona aquela situação da aplicação da lei, ao contrário, por exemplo, como eu disse no início da minha explanação, das empresas que exercem atividade rural, e vai no trabalho dele e faz, quer dizer, esse lançamento, ou seja, ele age de acordo com aquilo que a lei estabelece, tá? Aí eu pergunto, aonde está o erro dele? Se ele agiu de acordo com aquilo que a lei, que não há uma excepcionalidade nenhuma ali prevista, onde é que está o erro dele? No entanto, a prevalecer essa questão da jurisprudência, essa atuação estaria equivocada com base no entendimento, com base numa construção interpretativa daquilo que seria o justo, daquilo que seria o correto, e isso, na meu ver, envolve um nível de subjetividade muito grande. Esse é o meu questionamento. Hoje de manhã, até para dar um exemplo prático dessa questão da divergência interpretativa, nesse mesmo exemplo que eu falei da exceção à regra estabelecida pelo exercício da atividade rural, o que acontece? Em contraponto a um assunto que foi discutido de manhã pela doutora Cária e do Leonardo Mussi, que é a dedutibilidade dos tributos suspensos por medida judicial, que essa aplicação dessa dedução, dessa regra, a CSL, no qual o doutor Leonardo Mussi, no encerramento da palestra dele, foi veemente em dizer que, sob nenhum aspecto, aquela limitação de dedução se aplicaria à CSL. Pois bem, qual é a base que se entende que a posição exatamente contrária à dele, qual é a base que se entende que a limitação, a dedução se aplicaria sim à CSL? É justamente o artigo 57 da Lei 8981, com as modificações feitas pela 9065, que diz que aplica-se à CSL as mesmas regras de apuração e pagamento do IRPJ. Aí, por causa disso, e é nessa linha que vem decidido as decisões de primeira instância, e algumas turmas do CARF, inclusive a minha, ou seja, a limitação ao contrário da posição dele, se aplicaria também a CSL. E, nesse caso, sim, vai dizer, olha, mas não é só que a lei, quando a lei fala, ela fala em apuração pelo lucro real. Então, você não pode dar essa extensão que você está querendo à CSL, teria que falar, talvez, em lucro líquido ali também. Então, nesse caso, olha como a interpretação está agindo no sentido, tá, de você não querer dar à lei um alcance maior daquilo que está textualmente prevista lá. Agora, nessa mesma situação, um outro exemplo, como a interpretação pode caminhar de acordo com o sabor dos ventos, que é aquilo que eu estava falando da questão da dedutibilidade, da aplicação da trava às empresas que exercem atividade rural. Nesse caso também, a legislação sempre estabeleceu a atividade rural como exceção à regra da aplicação da trava, mas para o imposto de renda. Ela não tratava de RPJ originalmente, coisa que só veio com medida provisória, me parece que de 2001,
da CSL, desculpe, da CSL, com uma medida provisória de 2001, quando aí ficou textualmente estabelecido que também, em relação à base de cálculo negativa da CSL, a trava não se aplicaria. Pois bem, ainda assim, eu participei de julgados, tá, a fatos geradores anteriores a 2001, ou seja, anteriores a essa disposição expressa quanto à inaplicabilidade da trava de 30% à base de cálculo negativo da CSL, em que se decidiu com base justamente nesse mesmo artigo 57 da 8981, de que a trava também não se aplicaria à apuração da base de cálculo negativa da CSL. Justamente, ou seja, o mesmo dispositivo sendo usado, aí o mesmo sendo usado de uma forma, uma questão interpretativa, favorável e desfavorável ao contribuinte. Quando eu falei isso, meu voto foi inclusive usado até como paradigma na elaboração da súmula tratando da matéria. Quando eu falei isso pela primeira vez, nenhum conselheiro dos contribuintes questionou a interpretação que estava sendo dada. Pelo contrário, bateram um palmo igual Foquinha, porque na verdade estava dando como entendimento, era no sentido de qualquer maneira, mais favorável. Essa questão da interpretação mais restritiva, mais extensiva, foi colocada em plano secundário. Agora aqui, numa situação dessa, quando a utilização do mesmo artigo implicaria em você estender, ou seja, de você limitar a dedução do caso da CSL, aí o dispositivo não se aplicaria e a gente teria que ver com ressalva. Eu fiz esses dois casos, não é nem apenas a questão de concordar ou não concordar com um ponto de outra, com uma posição ou outra, mas a minha preocupação maior, repito, é você chegar ao ponto de tomar decisões dessa natureza com base em construções interpretativas. Eu sou muito, e aí sim, talvez seja a minha maior divergência, que se aplica não apenas em relação a esse caso, mas em relação a qualquer outro, em relação a outra coisa. Eu sou muito conservador, tá, nesse ponto. Eu acho que nós, conselheiros do CARF, somos julgadores, mas não somos juízes, por mais que isso possa parecer paradoxal, mas não é a mesma coisa, não. E acho que talvez seja o caso de se conseguir, né, numa situação dessa, ou diretamente junto ao Poder Judiciário, tá, um posicionamento mais claro quanto a isso, que aí decisão, principalmente do Tribunal Superior, não se discute, se cumpre. Ou então, talvez, quem sabe, aí, uma questão mais imediata, que atenderia a todos, né, seria que a jurisprudência da Câmara Superior, e nesse aspecto aí, e concordamos, eu e a Suzy, não poderia ser diferente, que a jurisprudência da Câmara Superior estabelecesse um posicionamento mais claro. Agora, acho difícil, tá? Acho perigoso que esse posicionamento seja com base em questões com nível de subjetividade, se você tem um planejamento ou não tem, aí você já, se aquela extinção daquela pessoa, se aquela incorporação se dá sobre as regras ou não, olha só quantas variáveis terão que ser consideradas para você definir quando aquela incorporação é passível ou não de não se submeter às regras. Então, ou se consegue uma mudança no próprio texto da lei, incluindo a empresa sob extinção como uma exceção à regra da trava de 30%, ou então, a meu ver, para evitar construções que vão envolver um nível de subjetividade muito grande, que eu acho perigoso que isso aconteça no âmbito do CARF, se respeite o texto da lei em sua literalidade. É como eu me posiciono. Apesar de ter sido uma divergência entre o doutor Leonardo e o doutor Suzy, a gente vê que é um único ponto, mas que leva a uma decisão bastante difícil, se a gente voltar todo esse caminho e imaginar realmente um contribuinte tendo que definir uma operação, ou tendo que definir o caminho da sua sociedade, da sua companhia, e sem ter bem um direcionamento de um planejamento, vamos chamar assim. Esse nome é muito complicado de ser dito, porque ele normalmente é mal interpretado. Quando a gente fala em planejamento, via de regra parece que tem um cunho negativo, um cunho de evasão, às vezes, de tributos.
mas para quem está dentro da empresa, esse direcionamento é extremamente importante, porque no fundo, o que a gente está discutindo aqui, me parece, tentando fazer um resumo, se é que é possível, é uma tomada de decisão com base numa interpretação sistemática ou numa efetiva previsão legal. Para onde vai a empresa? E aí a gente está falando de uma questão que extrapola esse ponto específico para ser aplicada a tantos outros caminhos. Eu tive recentemente num outro seminário, fora, inclusive, do Brasil, onde o Brasil era um dos expositores para falar de regras anti-elisão, e a pessoa que representava o Brasil foi categórica ao afirmar que não existem regras anti-elisão no Brasil. Isso provocou um debate enorme dentro da comitiva brasileira que lá estava, porque, na verdade, pelo menos a meu conceito, não é uma indicação incorreta, mas o que a gente vê efetivamente no dia a dia, nas nossas autuações, no posicionamento da fiscalização, é exatamente o oposto. Existem, sim, de uma certa maneira, aplicações de regras de razoabilidade que, de certa maneira, são regras anti-elisão. E acho que esse é o ponto de discussão aqui. Então, gostaria de tomar algum posicionamento, mas eu primeiro vou abrir, a gente tem um bom tempinho ainda, alguns minutos, vou abrir para perguntas ou então para réplica. Por que eu entendo que o conselheiro pode julgar? Porque a lei, eles não vai encontrar a lei, porque a lei não vetou, e talvez não tenha explicitado, e aí é a interpretação sistemática. E se eu olhar a interpretação que fez o órgão superior competente, no caso o STJ, o que disse Helena Calmon? Ela diz, apesar de limitada a dedução de prejuízos para exercício de 1995, no caso, não existia empecilho de que os 70% restantes fossem abatidos nos anos seguintes, até o seu limite total, sendo integral a dedução. A prática do abatimento total dos prejuízos afasta o sustentado antagonismo da lei limitadora com o CTN, porque permaneceu incólume o conceito de renda, com o reconhecimento do prejuízo, cuja dedução apenas restou diferida. O diferimento da dedução, a meu ver, não descaracterizou o crédito, tendo sido somente manipulado pelo fisco, segundo critérios de política econômica e fiscal recadatória. Para mim, acabou. Eu, como conselheiro, me sinto tranquila a partir dessa interpretação feita pelo órgão competente de que é uma regra de mero diferimento. Se a empresa extinta ela não pode utilizar o prejuízo, então ela teria o direito, nos anos seguintes, porque ela está sendo extinta, ela teria esse direito a partir até deste entendimento. Gostaria também de colocar o seguinte, e que, deixando claro que o STF não disse nada contrário a isso. Então, é isso a interpretação que eu posso seguir. Quando eu falei do abuso, e que realmente toda vez que a gente vai falar em abuso, em planejamento, é difícil sair subjetivismo, o Gustavo até um pouco antes sobre isso, que a gente tem aqueles casos limítrofes, sim, ou seja, qual que é aquele conteúdo mínimo que a operação tem que ter para considerar a incorporação como incorporação, essa organização como usual, sempre cai na subjetividade. O que me parece é que realmente aconteceu em algumas operações que se quis burlar a regra do 33 da lei, que não permite a utilização do prejuízo fiscal pela sucessora, com algum ajuste em outras operações. E isso levou a falar, opa, se é isso que você está querendo, você está realmente burlando o artigo 33. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu acho que realmente é nesse sentido. E aí, o artigo 33 não vai impedir, veja, se a empresa que está sendo extinta, por meio de uma incorporação, ela tinha prejuízo, ela pode usar até o limite do lucro dela. Se sobrar prejuízo, morreu. Aí não tem jeito, a regra do artigo 33 está aí para isso. Então, essas ponderações que eu queria fazer, assim, quando eu falo que eu acho que merece sim uma análise, agora, uma análise não do conselho, veja, o CARF não vai poder analisar e falar assim, eu não vou aceitar essa operação, se o lançamento fiscal me trouxe essa desconsideração da operação. Isso é um pressuposto que talvez eu não tenha deixado claro na minha exposição. Tá? Eu, como julgadora, não posso falar, olha, essa operação eu não aceito, essa eu aceito, se o lançamento é igual nos dois casos, falando que não tinha previsão legal. Agora, se houver essa desconsideração, eu posso sim olhar. O que eu, pelo menos na minha experiência de 8 anos no CARF, quer me parecer que um dos motivos da alteração da jurisprudência foi o abuso. Né?
me parece que o que deve ter motivado isso tenha sido o abuso. Mas eu acho que tanto aqui tem a divergência da interpretação, que como conselheira já votei, por isso que estou tranquilo em falar aqui no posicionamento, no voto que eu comentei do conselheiro Valmir, eu segui o voto dele, né, que nós fomos vencidos naquele julgamento, pelas razões em que ele coloca, inclusive essa citação da ministra Eliana Calmon está no voto dele, e talvez hoje, se eu fosse relatora, até colocaria outras questões além disso, mas me sinto realmente muito à vontade, regionalmente, inclusive, para fazer esse tipo de julgamento. Teremos uma réplica do primeiro. Eu vou fazer o máximo para ele estar se repetindo aqui, mas a questão, primeiro, não muda o fato de que não há a previsão legal, né? Então, precisa de um motivo muito forte para tomar uma atitude, como o exemplo que eu dei, derrubar uma atuação nesse sentido, que é um exercício bem prático, que você vai analisar a atuação e o auditor agiu lá, e não fala isso, não fala que a situação é uma exceção à regra, não, não vou aplicar a regra, vou aplicar a correção lá, não, uma intervenção não, isso aqui não é assim não, porque não é justo, porque não tem como ele fazer isso, então não cai da atuação. E segunda questão da interpretação, foi isso que eu quis dizer, porque tem interpretações mais intensas do gosto. Né? Por exemplo, na situação que eu dei aqui, você pode muito bem entender que você, quando você joga, usa o prejuízo e zera o resultado da empresa, e por sua vez gera um saldo negativo através de valores que hoje na fonte estimativa, é aquele saldo negativo, que esse seria um investimento tem elevado, tem incorporadora, se entende, que indiretamente você está levando, travestido aí de forma oblíqua, o prejuízo, a sua integralidade, contrariando sim a vedação da lei de se levar. Então, não é questão de se concordar, eu só quis dizer que não é apenas uma interpretação, não é apenas um argumento, tá, de que não está na lei. É pouco, tá bom, então vamos na natureza interpretativa. Em termos de interpretação, eu dei apenas um exemplo aqui de uma forma de interpretar que vai em sentido contrário àquilo que diz que não haveria como, haveria uma perda e um prejuízo, uma perda em relação à construção jurisprudencial de você não poder usar o prejuízo, porque você pode usar, mas a lei fala também que você não pode levá-lo para lá. Alô? Eu queria contribuir rapidamente em reforço do que a Suzy disse, sobre a possibilidade de se interpretar, e até dando um reforço ao Léo Couto, que acha que não pode. Na verdade, eu pedi a ajuda aqui do meu amigo Natan Martins para relembrar um conceito. Pode, o problema é que eu acho que interpretação para tudo quanto é posto, eu tenho medo de onde a gente pode chegar. Eu vou tentar te demonstrar, Léo, que na verdade a aplicação da trava, a compensação de prejuízo é decorrente de interpretação. Eu vou ler para você o dispositivo. Antes de ler o dispositivo, eu vou pedir uma trava para relembrar o conceito de lucro real. Lucro real é o lucro líquido ajustado pelas exclusões de legislação. Não. É lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões ou compensações. Como é que funciona na realidade? Você tem lá o lucro líquido, você tem as adições, exclusões, lucro real e compensação. Está certo ou está errado isso? Lucro real antes de prejuízo, compensação, lucro real. Isso, exatamente. Eu vou ler agora o artigo 42 para você. O artigo 42 foi a trava. A partir de 1º de janeiro de 1995, para efeito de determinação do lucro real, o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas na legislação do imposto de renda poderá ser reduzido em no máximo 30%. Onde é que está a compensação aqui? Esse dispositivo nunca falou de compensação. Ele fala que as adições e exclusões serão limitadas a 30%. Eu acabei de ler, vou ler novamente. Vou ler de novo. A partir, artigo 42 do regulamento, a partir de 1º de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, previstas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda, poderá ser reduzido em no máximo 30%.
A compensação não está nesse dispositivo. Só está por interpretação se você entender que a compensação é igual à exclusão. Você está falando compensação do prejuízo. Isso. É a redução. Na redução, ele só fala de adições e exclusões. A compensação é posterior. Exatamente. O Isso. lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, Exclusões. primeiro patamar, poderá ser reduzido Isso. em até 30%. Por Onde é que está a pelas compensação? compensações. Não há uma... Só que- Mas isso por interpretação. Tem gente que interpreta que isso está fora da redução. Você restringe a redução de exclusão. Ué. Vou deixar a Sandra falar um pouquinho. Não, eu acho que está forçando muito, Léo. Eu concordo com a Suzy. Eu acho que é o seguinte, que a lei, ela foi omissa. E eu estou muito à vontade para falar, porque quem inaugurou essa jurisprudência, acabando com a limitação, foi uma decisão, foi um recurso da Procuradoria contra uma decisão da 8ª Câmara, e o paradigma contrário era meu. Eu que tinha dito, ó, não pode, a lei não prevê, enfim. Aí teve um voto do Mário, que foi então para a Câmara Superior, e aí então a Câmara Superior manteve a decisão do Mário, e aí eu fui examinar e tudo entendi, achei que era aquilo mesmo, e foi quando mudou-se toda a jurisprudência, caminhou naquele sentido, até chegar a 2009. Quando então, quando saiu aquela decisão de 2009, eu levei um susto. Falei, gente, eu mudei para errado. Aí fui, examinei tudo outra vez. Então eu não acho, eu acho que realmente a lei não falou, houve uma ruptura do sistema. O sistema antes era, você limitava, o que você limitava era o valor, era o prejuízo. A limitação era no tempo, então o prejuízo é que era a limitação do prejuízo. Então você podia usar o prejuízo todo em X anos, mas podia compensar o lucro inteiro. Quando veio a nova legislação, acabou com aquele sistema anterior, não é mais nada daquilo. O que é agora? Agora é o seguinte, você pode compensar o prejuízo todo, não tem tempo, prejuízo todo, mas o lucro você não pode absorver todo, tem que deixar um pouquinho para pagar tributo. Então houve uma ruptura, então você tem que ter outra ótica. Então dentro dessa ruptura, o que aconteceu? Houve uma lacuna, eu entendo que realmente há uma lacuna axiológica. O legislador, quando ele foi fazer essa mudança, ele deixou de tratar uma situação relevante, que era uma situação de extinção da empresa, e aí a gente, então, quando tem uma lacuna axiológica, você vai interpretar e vai ver, bom, mas se ele tivesse previsto, se ele tivesse pensado nisso que ele pensou, não falou, como ele teria tratado? Então, isso vai ter a interpretação dessa lacuna axiológica. E se você for na exposição de motivos, como fez o Mário, aí você vai ver que a exposição de motivos diz isso. Embora ela tenha, o Mário não transcreveu assim com todas as letras disso, mas o que a exposição de motivos diz? Ela fala, sem tirar o direito do contribuinte de compensar até integralmente todo o seu prejuízo, limitado ao seu lucro. Aí você vai examinar isso. Como que você vai compensar integralmente o prejuízo, limitar? Você compensar integralmente, na nova sistemática, seu prejuízo, você pode, desde que seu lucro seja, que não ultrapasse, que sobre uns 33%. Então você pode compensar tudo que você tem, desde que sobre um terço lá para você pagar imposto. Agora, limitado ao lucro, para a empresa em continuidade, não existe essa possibilidade, porque a própria lei já disse, ó, não pode. Então, a exposição de motivos, quando ela diz que você pode compensar até integralmente, limitado ao seu lucro, ela só pode estar tratando de empresa em extinção, porque para a empresa em continuidade, essa possibilidade não existe. Então, eu acho que cabe sim uma interpretação, que é uma lacuna axiológica, que cabe interpretação, que foi aquela dada pelo Mário, naquele acordo da 8ª Câmara, que a Câmara Superior realmente confirmou e que vinha prevalecendo até 2009. E eu concordo com a Suzy, eu acho que o caso a ser tratado pela fiscalização e não pelo Conselho é isso, ver o abuso, e em caso de abuso aí o Conselho vai julgar.
provar o abuso. Desculpa, é só isso aqui. Posso ainda colocar um pouquinho mais? Voltando um pouco ao artigo 32 e 33, eles são, que quem acompanhou no tempo, são normas anti-eleição. O artigo 32, quando ele veio e conjugado com o 33, ele veio para inibir planejamentos tributários de então. Meu amigo Leonardo Couto já estava lá e sabia disso. Naquele tempo você tinha CNPJs de prateleira, que você comprava, chegava que era aquele CNPJ, não, mas aquele ali o valor dele é 15% a mais, porque ele é auditado, aquele CNPJ, por uma Big Four. Aí fazia-se a incorporação. Aliás, antes disso, e aí não tinha nem problema disso, você podia fazer incorporação, cisão ou fusão, e carregar a parte B do LALUR integral. Então essas normas do artigo 32 e 33 veio para criar uma figura e inibir o planejamento e decretar que na extinção da pessoa jurídica não haveria compensação. Então, tem todo um teor axiológico em cima desses dois dispositivos. Quer me parecer que, de fato, o legislador, leia-se o nosso querido Edson Viana de Brito, que foi muito jovem, foi ele que redigiu e que fez essa exposição de motivos, de fato ele esqueceu. Não deu tempo dele corrigir, porque ele veio a falecer, ele me confidenciou isso. Mas não importa. Mas, Léo, na verdade, eu liguei para ele dizendo que saiu a publicação da lei falando que você me enganou de pronome, dizer que ia escrever isso. Mas, na verdade, a Lei Geral do Processo, que está falando do processo administrativo, ela diz que o julgador ele tem que julgar conforme a lei e o direito. Não quer aqui, não quer não, mesmo o julgador administrativo, Leonardo, eu sei que é um peso. Não adianta, o interpretar é inerente à função de julgar. E por outro lado, você quer casuísmo maior do que o Conselho passou a praticar, e eu estava lá entre eles, casuísmo não. Olhar o fato e não apenas o rótulo, no caso do planejamento tributário, os atos praticados, todos eles de per si eram legais, mas aí a partir daí, tanto a administração tributária quanto a atividade lançadora, quanto o conselho, quanto o julgador, passou a olhar se de fato a essência daquelas operações representava o que estava escrito, pura interpretação. Então me parece que aqui, na questão da trava, me parece que diante de todas as circunstâncias, do porquê que nasceu o artigo 32, 33, a questão da trava, me parece que nós temos o que se chama de uma antinomia irresolvível. De um lado, uma norma que diz que na extinção da pessoa jurídica perde-se os prejuízos, e do outro, uma norma que carrega com si um signo de perpetuidade que diz que a trava, que o limite da compensação é até 30% em cada período. Aí, será que realmente nós nos daríamos diante vocês, a lacuna axiológica pura e que a interpretação, então, seria válida nesse contexto? Eu acho que esse é o grande debate. E me parece, e aí nós estamos falando de lei, pela Lei Geral do Processo, o julgador administrativo, ele julga além da lei, ele julga não só pela lei, mas pelo direito. E o direito é aquilo que os tribunais constroem, inclusive o Tribunal Administrativo. Penso eu. Tem até a interpretação adicional, no sentido de que ou se mantém a trava, ou se revoga aquela limitação. Por que não interpretar o conjunto das regras? Ou seja, se você tem a trava como norma antilisiva, perdeu o sentido daquela norma antilisiva que veda a compensação. São contraditórias em si. Entendeu? Então, por que não interpretar eventualmente? Ou seja, mantém-se a trava é legal, mas aquela norma foi revogada porque elas são incompatíveis. Mais alguém? Eu acho que eu estabeleço um diferencial, tá? Interpretar, parece a mesma coisa, mas não. Interpretar os fatos é uma coisa, interpretar a lei é outra. Interpretar a lei só o judiciário pode fazer. A questão dos fatos, é claro que a gente quer fazer, porque a atividade do fisco é aplicar a lei ao caso concreto. Então, você verifica se o caso concreto realmente se enquadra na lei. Então, a interpretação dos fatos faz parte, mas a interpretação da lei é outra coisa. O que a gente está fazendo aqui, foi mostrar aqui, é uma interpretação da lei, ou seja, você quer dar a ela um alcance
maior ou menor, de acordo com a construção interpretativa. É um pouco diferente, tá? E por isso que eu acho o perigo da situação. Eu queria só aproveitar para falar uma coisa que não, eu esqueci de fazer, foi até uma omissão deselegante minha, de agradecer o convite ao Múcio. Eu vou até, não vou perder esse certificado, porque apesar dos meus 9 anos de cá, foi a primeira vez que me chamam para falar sobre alguma coisa em algum lugar. Se eu não levar, ninguém vai acreditar que eu vi. Infelizmente, a gente tem a limitação de tempo. Vou deixar mais uma pergunta aqui, a posição final da doutora Souza. Doutora Souza, a senhora afirmou que é possível, que no seu entendimento o caminho seria decidir caso a caso, e que ficaria muito difícil definir regras, limites, parâmetros para essa decisão. Os parâmetros positivos realmente, pode quando for assim, mas em parâmetros negativos, porque para a empresa tomar a decisão, como o Gustavo bem apontou, se parâmetros positivos é realmente muito difícil, porque a multiplicidade de operações é imensa, negativos talvez auxilie a empresa a ter um caminho para decidir se pode ou não executar a operação, porque no planejamento tributário, quando se criou a figura do planejamento tributário, realmente ficou uma coisa muito aberta, que hoje realmente já, passados muitos anos, já está bem mais delimitado, mas ficaria uma jurisprudência que não auxiliaria as empresas em nada. Eu queria comentar se parâmetros negativos poderiam ser colocados nessa decisão, nessa função. Quando você não entrar outra palestra, né? Deixa eu só te colocar o seguinte, só tentando responder rapidamente. Primeiro, a minha visão com relação à aplicação e interpretação da lei é até mais simples do que da minha querida Sandra e do Natanael. Eu acho que se a lei não vetou e a regra do próprio imposto sobre a renda leva à possibilidade dessa compensação, eu não tenho nem lacuna axiológica. Para mim, é a interpretação decorrente do próprio sistema. Então, nesse ponto é mais simples. Quando eu falei do abuso, levando em consideração que isso tem que vir no lançamento, na fiscalização, eu não posso alterar isso agora na Câmara Superior ou na Câmara em nenhum lugar. O que eu entendo? Bom, a operação tem que ser real. Aquele prejuízo tinha que estar lá e tem que ser compensado com um lucro operacional que não foi criado artificialmente. Né? Então, eu acho que as empresas sabem bem quando ela está criando uma estrutura artificial e quando realmente ela vai fazer uma operação. Por exemplo, eu acho que cabe bastante explicação se houve incorporação, extinguiu a pessoa jurídica, deu 1, 2 meses, você faz uma cisão para a empresa voltar a existir. Aí eu acho que seria o caso extremo, que se demonstra que você só fez tudo para poder realmente usar integralmente o prejuízo fiscal. Acho que é um exemplo assim, meio no limite, mas que talvez já dê uma sugestão. Tá? Mas só deixando claro aqui meu posicionamento e agradecendo a oportunidade de estar de falar. Senhores, conclusão. Não temos conclusão. Esperando a próxima data do seminário do ano que vem, local, para poder continuar a discussão e a evolução da jurisprudência. Senhores, obrigado pelo debate, obrigado aos palestrantes, doutor Leonardo, doutora Suzy, obrigado a todos.